tarde. Bahia Meio-Dia está de volta, agora para todo o estado. E durante essa semana você vai acompanhar aqui com a gente uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Uma oportunidade para você conhecer um pouco melhor as propostas e saber o que pensam os candidatos a respeito de temas importantes para o público. Quem vai conduzir essa entrevista comigo é meu parceiro, Wanderson Nascimento. Boa tarde, Wanderson. Olá, Jéssica. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Olha, a ordem das entrevistas foi decidida por um sorteio com representantes dos partidos. Nosso primeiro convidado é Assemineto, do União Brasil. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Assemineto nasceu em Salvador, tem 43 anos, é casado e tem 2 filhas. É secretário-geral do União Brasil, partido que nasce da fusão do Democratas com o Partido Social Liberal, o PSL. Formado em Direito, foi deputado federal por 3 mandatos, prefeito de Salvador por 8 anos e concorre agora pela primeira vez ao governo do estado. A nossa entrevista tem tempo previsto de 30 minutos. O tempo passa a contar a partir de agora. Candidato, vou começar fazendo uma pergunta que todo mundo quer saber. O seu partido tem uma candidata a presidente da República, mas pelo que as pesquisas indicam, é improvável que ela chegue ao segundo turno. Havendo um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, como indicam as pesquisas, quem o senhor deve apoiar? Mais uma vez, Jéssica, boa tarde. Uma alegria poder estar aqui no Bahia Meio-Dia. Os baianos já têm acompanhado há algum tempo o meu posicionamento em relação à sucessão presidencial. Aqui na Bahia, eu tenho o apoio de 13 partidos, com diferentes candidatos à presidência da República. Nós assumimos uma posição de independência, de desvincular a eleição da Bahia da eleição presidencial. A partir de 1º de janeiro de 2023, quem vai ter que dar a resposta aos principais problemas da Bahia, quem vai ter que tirar a Bahia de campeã nacional da violência, de estado que tem o maior número de desempregados do país, quem vai ter que resolver a longa espera na fila da regulação para quem precisa de um internamento hospitalar e quem vai ter que tirar a Bahia de último lugar em qualidade de ensino do Brasil é o governador. Essas respostas terão que ser dadas pelo governador. Eu vou governar a Bahia, caso seja, é claro, a vontade do eleitor em outubro desse ano, com o presidente da República que for escolhido pelos brasileiros em outubro. Muito mais do que as minhas palavras, muito mais do que promessa, eu trago o meu exemplo. Fui prefeito de Salvador durante 8 anos. Governei com 3 diferentes presidentes da República. Nenhum deles era do meu partido. E Salvador jamais teve nenhum prejuízo por isso. Eu tenho certeza que a Bahia, com um governador que seja líder, que seja trabalhador, que seja respeitado, vai ser possível construir as pontes com o governo federal e eu vou trabalhar ao lado do próximo presidente da República, como fiz durante 8 anos como prefeito de Salvador. Agora a gente sabe que esse apoio político ele é muito importante, ele garante ao candidato, por exemplo, votos, tempo de televisão. Para o eleitor, garante uma orientação política, né? Sobretudo um líder como o senhor, os eleitores esperam essa orientação. O senhor, por exemplo, indica um candidato ao Senado, diz que vai ser mais fácil governar se esse candidato for eleito. É mais fácil o candidato governar com o senador e com o presidente tanto faz, né, como tem dito pejorativamente, inclusive a oposição. O senhor apoiou o presidente atual, né, Jair Bolsonaro, em 2018. Por que não se posicionar nessa eleição? O senhor se arrependeu? Jéssica, vamos lá. Primeiro que eu acho que os baianos hoje claramente desejam mudança. O que não tanto faz para os baianos é que a Bahia seja campeã nacional da violência, que a Bahia tenha a pior qualidade de ensino do país, que a Bahia tenha o maior número de desempregados e que o povo esteja morrendo na espera da fila da regulação. Isso é o que não tanto faz. E quem vai poder resolver esses problemas é o governador. Eu tenho pedido, na minha caminhada, muito mais do que o voto, que as pessoas avaliem, comparem, avaliem a história, a trajetória, o currículo de cada um dos candidatos ao governo do estado da Bahia. Por quê? Há 10 anos atrás, quando eu fui candidato a prefeito de Salvador, era essa mesma conversa, uma conversa velha, antiquada, ultrapassada. O prefeito tem que ser do mesmo partido do governador e da então presidente. A gente venceu as eleições, o povo
de Salvador entendeu que a cidade precisava de um prefeito que chamasse para si a responsabilidade e resolvesse os problemas, como eu fiz. 8 anos depois, saí com mais de 80% de aprovação, sem qualquer sobressalto, tendo governado Salvador com 3 diferentes presidentes. Você citou aí o apoio que nós demos ao candidato Jair Bolsonaro no segundo turno, na eleição de 2018. Primeiro, eu quero registrar que no primeiro turno, o meu candidato foi Geraldo Alckmin, que hoje, por acaso, inclusive, disputa como vice-presidente da chapa de Lula. Fui com ele até o último dia. Inclusive, fiz campanha para ele aqui em Salvador e na Bahia. Chegou no segundo turno, naquele momento, haviam 2 opções. Uma representada pelo candidato do PT, que era, infelizmente, a representação dos problemas que o Brasil tinha vivido até ali, e outra que trazia alguma esperança para a população. Não apenas eu, mas 52 milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro e o elegeram na eleição passada, no segundo turno. Aí você vai me perguntar, Neto, você hoje, primeiro, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, de jeito nenhum. Neto, você se identifica, você defende o governo que Bolsonaro fez nesses últimos 4 anos? Não. Tanto não que não estou fazendo campanha para ele. Ele tem um outro candidato a governador do estado da Bahia. Agora, para fechar, Jéssica, que eu acho muito importante deixar essa mensagem, nós não sabemos ainda quem será o próximo presidente da República. Eu torço e tenho certeza que os brasileiros vão saber escolher em outubro desse ano. A minha posição de independência vai me dar condições de procurar qualquer um deles. Vai me dar condições de bater na porta do próximo presidente e construir as pontes necessárias com o governo federal. Assim como fiz quando prefeito da nossa capital, quando prefeito de Salvador. Então, eu não tenho dúvida que essa posição hoje é a que traz mais segurança, mais conforto e tranquilidade. E os baianos, olha, a gente anda pela Bahia, né? Eu estou andando já quase 300 municípios visitados. É claro que na rua eu encontro o eleitor de vários candidatos a presidente que dizem assim, Neto, a gente vai votar em fulano ou em cicrano, mas para governador é 44. A mesma coisa, tem o sujeito que torce para o Bahia, tem o outro que torce para o Vitória, mas para governador é 44. Porque os baianos sabem que a escolha do governador é a escolha de quem vai cuidar do Estado a partir de 1º de janeiro de 2023. Candidato, um tema delicado para os baianos, a segurança pública, né? O senhor sabe, né? Está bem delicada a situação do nosso Estado, os números mostram isso. O senhor tem falado com muita frequência que irá tomar para si a responsabilidade da segurança pública aqui no Estado da Bahia. Sabemos que isso, por si só, não será suficiente. O senhor tem falado também sobre capacitação, sobre treinamento, sobre equipamentos, mas tem 2 pautas que interessam muito a corporação. Eu queria a opinião do senhor. Uma valorização salarial, que o senhor pode falar para os policiais que estão acompanhando agora o Bahia Meio-Dia sobre isso, e falar também sobre concurso, porque a gente sabe também, o senhor tem defendido isso também, da demanda que precisa de novos policiais. O que é que o senhor pode falar, se eleito candidato, se eleito governador do Estado, sobre valorização salarial e contratação de mão de obra, de novos policiais? Olha, Wanderson, essa é uma pergunta muito importante. Vocês vejam, o Bahia Meio-Dia abriu hoje o programa com a notícia de um assassinato que aconteceu ontem no Garcia. Infelizmente, a Bahia é campeã nacional no número de homicídios já há alguns anos. A insegurança toma conta não apenas das grandes cidades, mas também das pequenas e médias cidades. Eu tenho dito, e vou repetir aqui, a primeira providência, a grande novidade que nós vamos ter em janeiro do próximo ano, caso eu seja governador, é o envolvimento direto do governador no problema. Eu vou acabar com essa história de não é comigo não. O atual governador, ele, quando perguntado, simplesmente se esquiva, procura culpados, joga a responsabilidade para os outros. A partir de 1º de janeiro, eu quero dizer a você que está me assistindo agora, vai ser comigo sim. O governador vai se envolver na solução do problema. Agora, de que maneira? Vamos lá. Fazendo concurso para policiais. Aí, Wanderson, respondendo diretamente ao seu questionamento. No dia 1º de janeiro, eu vou baixar uma série de decretos. Um deles vai ser o que vai determinar a Secretaria de
de Administração do Estado da Bahia a já preparar o concurso para a Polícia Militar e para várias carreiras da Polícia Civil. Hoje, a Bahia, 16 anos depois, tem uma quantidade de policiais menor do que no passado. Não é possível. As cidades cresceram, a população cresceu, o tráfico de drogas chegou, o crime organizado está aí e a gente tem uma quantidade de policiais menor do que no passado. Então, vamos fazer concurso para a polícia, vamos dar condição de trabalho à polícia, porque tem muitos lugares que a polícia não consegue entrar, porque o bandido está mais bem equipado do que o policial. O policial vai ter condição de trabalho, vai ter inteligência e tecnologia a serviço do combate à violência e aí já vem o seu outro questionamento. Vai ter, é claro, a valorização através de uma remuneração mais digna, porque isso importa, né? O policial tem que estar motivado. Sem a polícia motivada, esqueça, não vira o jogo na área da segurança pública. Por último, que eu ainda não posso deixar também de frisar, é a questão dos presídios, porque mais da metade dos crimes, o comando vem de dentro do presídio. Nós vamos jogar duro. Presídio na Bahia vai ser lugar para preso cumprir pena, para preso pagar pelo erro que cometeu. Não para ficar cheio de regalia, bancado pelo cidadão, porque o presídio tem um custo muito alto e é bancado por nós que pagamos impostos. Então os presídios vão funcionar, além do que nós vamos implantar novos presídios de segurança máxima para ver efetividade na punição aos bandidos. Agora o senhor falou que nós abrimos o Bahia Meio-Dia falando sobre esse crime no Garcia. Também será assunto hoje aqui, candidato, uma ação do Jardim Nova Esperança, onde a população acusa a Polícia Militar de entrar atirando, a Polícia Militar diz que foi recebida a tiros. Infelizmente acontece com muita frequência. O senhor já deixou claro que é contra as câmeras no fardamento da polícia. E eu pergunto ao senhor por quê. O senhor teria dito até que isso iria dificultar a ação dos policiais. Mas em São Paulo, os batalhões com câmeras prenderam mais, apreenderam mais, morreram menos e mataram menos. Olha, Wanderson, realmente eu tenho uma posição contrária nesse momento à colocação de câmera nos uniformes dos policiais. Primeiro, porque no caso da Bahia, que é diferente de São Paulo, né? São Paulo tomou uma série de providências primeiro, organizou a segurança pública, só depois é que foi colocar a câmera em policial. Aqui não. Aqui primeiro a gente precisa monitorar o bandido. O bandido é que precisa ser monitorado. Nesse momento, se você for colocar a câmera em policial, o policial não vai trabalhar, vai cruzar os braços. E a gente precisa dar uma resposta imediata às pessoas, devolver a paz às famílias. E isso passa pela presença da polícia. Então, enquanto a gente não valorizar a polícia, enquanto a gente não fizer concurso para a polícia, enquanto a gente não der condições de trabalho à polícia, enquanto a gente não preparar a polícia para cumprir o seu papel, não dá para falar em colocação de câmera nos uniformes dos policiais. Eu estou muito convencido em relação a essa posição. Agora o senhor fala em reduzir a violência e fala também em devolver paz às famílias, mas tivemos só em 2021 1.137 pessoas mortas em ações policiais, uma média de 3 mortes por dia aqui no estado. Também são 1.137 famílias que perderam a paz nesse último ano. Na sua gestão na Prefeitura de Salvador, um dos feitos mais elogiados foi a diminuição da mortalidade no trânsito, justamente com a colocação de câmeras na cidade, uma fiscalização maior de quem desobedecia, embora a maioria não desobedecesse. Quem não desobedece não se opõe à colocação de câmeras, de radares. Da mesma forma, a gente pode entender o policial. Por que o cidadão pode ser fiscalizado e o poder público não? Pode e deve, Jéssica. Pode e deve. Não estou dizendo isso de maneira alguma. Inclusive, nós vamos fortalecer a corregedoria da polícia para que qualquer abuso, qualquer erro cometido pelos policiais possa ser devidamente apurado e depois responsabilizado. Ninguém aqui, e é bom deixar isso claro, está dizendo que a polícia vai ter ordem do governador para sair atirando de qualquer jeito, para sair matando qualquer pessoa, de jeito algum. Quem me conhece sabe, eu sou um cara de uma humanidade enorme. Vocês viram
na época da pandemia, no combate à Covid, quando eu tive que tomar decisões duras, tomei, sempre valorizando e respeitando a vida. E vai ser assim também no enfrentamento à violência. Eu não vou aceitar, nem vou passar a mão na cabeça de policiais que errarem. Agora, o que não dá também é para a gente pegar o que tem que ser exceção e transformar em regra. É preciso ter um ambiente saudável de trabalho na polícia para que esses casos sejam mínimos. E a partir de uma ação firme do Estado de não admitir que exageros sejam cometidos, vão ser cada vez menores e essa vai ser a minha linha caso tenha oportunidade de ser governador do Estado da Bahia. Retomando também a sua gestão como prefeito, logo que o senhor assumiu a Prefeitura de Salvador, houve um reajuste no IPTU. Em alguns casos, esse reajuste ultrapassou os 200%. Se eleito governador, o senhor vai usar desse mesmo artifício? Pode haver aumento de IPVA, aumento de ICMS em alguns produtos e serviços? Jéssica, essa é uma excelente pergunta, até porque me permite esclarecer um tema que de vez em quando é abordado aqui no debate eleitoral, essa história do IPTU. Quando eu assumi a Prefeitura de Salvador, o IPTU de Salvador estava defasado há 19 anos. Todos lembram, a cidade estava quebrada, a Prefeitura não tinha dinheiro para tapar buraco, para recolher o lixo, para manter a iluminação pública. Imagine para fazer a transformação que nós fizemos na cidade, construindo o primeiro hospital municipal, ampliando e universalizando as vagas na pré-escola para as nossas crianças, implantando o programa Morar Melhor, que reformou cerca de 40 mil casas populares, enfim. Tudo isso foi possível porque a Prefeitura passou a ter saúde financeira e equilibrou as suas contas. Em relação ao IPTU, nós fizemos, naquele momento, justiça fiscal e justiça social. Me deixe dizer uma coisa, porque o povo pobre sabe disso. Salvador, antes de eu assumir a Prefeitura, 100 mil famílias pagavam IPTU. 100 mil imóveis pagavam, não pagavam IPTU, estavam isentos, não pagavam. Nós aumentamos essa isenção para cerca de 250 mil. Ou seja, ampliamos demais o número de famílias e imóveis isentos. Aonde é que foi feita essa isenção? Lá embaixo, na pobreza, nas pessoas mais pobres, de menor renda. Eu peguei a taxa de lixo, Jéssica, eu deixei de cobrar. O pobre pagava taxa de lixo quando eu cheguei à Prefeitura. Esses mesmos 250 mil imóveis que são isentos, hoje também não pagam taxa de lixo. O corte da isenção era um imóvel de 30 mil reais, a avaliação. Hoje é de mais de 100 mil reais. Então, nós fizemos justiça social. Fazendo apenas um pequeno reparo para ser correto com os números, que eu agora me lembrei, eram 140 mil e passamos para 250 mil imóveis isentos. Essas pessoas deixaram de pagar IPTU. Então, para fechar, Jéssica, o que é que eu posso dizer? A gente seguiu uma lógica. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E quem não pode, não paga nada. Mas vai haver... Vou chegar aqui agora. Espera aí, Jéssica, vou chegar aqui agora. Fui avaliado 2 vezes. Primeiro, em 2016, na minha reeleição, tive 74% dos votos para prefeito. Depois, em 2020, na eleição para prefeito, quando o Bruno, o atual prefeito, foi escolhido como o mais votado de todas as capitais do Brasil. Então, o povo de Salvador me julgou, o povo de Salvador me avaliou e me aprovou. Em relação ao Estado da Bahia, eu não tenho dúvida que, nesse momento, Jéssica, nós vivemos uma crise econômica no país, que afeta o nosso Estado, crise econômica que vem desde a época da Covid, a verdade é essa, depois influenciada por fatores externos, como a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, eu não vejo, nesse momento, espaço ou hipótese para aumento de impostos. Não pretendo aumentar a carga tributária caso seja eleito governador do Estado da Bahia. Ao contrário, pretendo fazer a economia crescer, se expandir, gerar empregos, atrair investimentos e, a partir daí, sim, todo mundo vai ganhar, inclusive o orçamento do Estado.
Candidato, outro tema caro aos baianos é saúde, mais precisamente regulação. O senhor promete melhorar a gestão da regulação. Segundo a CESAB, são 800 solicitações por dia. Nessa equação, candidato, faltam vagas para atendimento de urgência e emergência e faltam também recursos do governo para abrir novas vagas. Como solucionar esse problema, então? Vamos lá, Wanderson. Eu ando por toda a Bahia e é comum as pessoas me pararem e me dizerem assim: Neto, por favor, mas assim, implorando, Neto, por favor, acabe com a regulação. É o que eu mais ouço. Eu sou uma pessoa que tenho muito compromisso com minha palavra. Ninguém vai me ver prometendo o que eu não posso cumprir. Eu quero dizer a você que sofre na longa espera da fila da regulação, primeiro, que não dá para acabar com a regulação. Agora, dá para acabar sim com essa longa espera na fila da regulação. É inaceitável que aqueles que governam a Bahia há 16 anos insistam em dizer que não morre gente esperando por um internamento hospitalar no estado da Bahia. Isso é uma vergonha. Eu estava agora no Baixo Sul ontem, né? Terminei o meu dia em Valença. Ali a gente tem um buraco assistencial. As pessoas do Baixo Sul são obrigadas a ir para Itabuna quando conseguem um internamento, porque na maioria das vezes tem que vir para Salvador. Então, eu quero dizer, primeiro, que nós vamos mudar inteiramente a gestão da regulação. Vamos trazer tecnologia, eficiência, vamos contratar profissionais. São Paulo tem um modelo que é referência e que nós, inclusive, trouxemos para o nosso plano de governo. Depois, vamos ter que ampliar a assistência, ou seja, dar maior produtividade aos hospitais que já funcionam, construir novos hospitais regionais, vamos implantar uma ideia nova que é o hospital microrregional. O que é isso? Eu vou pegar ali uma prefeitura que tem um hospital que funciona direitinho. O governo do estado vai fazer parceria, nós vamos ampliar esse hospital, vamos contratar novos profissionais, vamos equipar o hospital e ele vai deixar de ser municipal e vai ser microrregional. Ele vai atender 8, 10 municípios. Vamos aumentar a rede contratualizada de clínicas, laboratórios, hospitais, porque não interessa para o público se o serviço é privado ou é público. Ele quer ser atendido. Por último, Wanderson, nós vamos trabalhar para retirar da regulação, portanto, para não ter espera, as questões que dizem respeito ao socorro à vida. O que é isso? O sujeito teve um infarto, o sujeito teve um AVC, né? Ou uma mãe gestante que tem uma gravidez que se complica e precisa fazer um parto de urgência. Nesses casos, vai ter que ter atendimento imediato, sem fila de espera, para esses casos que não podem esperar. Candidato, vamos falar de educação. A Bahia está em último lugar no ranking nacional do IDEB. O senhor, no seu plano de governo, propõe um ensino médio em tempo integral, que é uma promessa semelhante à que o senhor fez quando era prefeito aqui da capital, que todas as crianças de 0 a 5 anos estudariam em tempo integral. De acordo com o levantamento do G1, essa promessa não foi integralmente cumprida. Em termos de creche, 86% das crianças passaram a estar em tempo integral, mas na educação infantil como todo, que inclui creche e escolas, 41% apenas. O que impediu o cumprimento dessa promessa e por que vai ser possível implantar agora no estado, que é muito mais complexo que a cidade de Salvador? Vamos lá, Jéssica. Primeiro, eu acho que os nossos avanços na educação aqui em Salvador são avanços que orgulham a minha equipe e que orgulham o legado que nós deixamos na prefeitura. Salvador triplicou o acesso às creches. Triplicou. 3 vezes mais vagas em creches hoje do que há 10 anos atrás, quando eu assumi a prefeitura. Em relação à pré-escola, ou seja, para as crianças de 4 e 5 anos de idade, nós universalizamos o acesso à pré-escola. 99% das crianças de 4 e 5 anos hoje frequentam a pré-escola porque tem vaga. A prefeitura ofereceu as vagas. Todas as novas vagas, a nossa prioridade foi oferecer em tempo integral. E é claro, a gente tinha que escolher por onde começar, se pela creche ou pela pré-escola o tempo integral. Começamos pela creche, porque a gente sabe que é mais difícil a mãe poder sair para trabalhar durante o dia
quando o seu filho é muito pequenininho. Então, muitos desses alunos passam o dia todo na escola, tem 5 refeições e quando sai, já é no fim do dia, quando a mãe já deixou o seu serviço. Em relação ao futuro, a nossa perspectiva futura, Jéssica, eu pretendo fazer na Bahia o que fiz em Salvador na educação. Salvador tinha um dos piores IDEBs, que é a nota que mede a qualidade de ensino do Brasil. Nós avançamos 10 capitais. Fomos uma das cidades que mais avançou na qualidade do ensino. A Bahia hoje, infelizmente, ocupa o último lugar do Brasil. Temos a pior nota do IDEB do Brasil. E olha, para você que não sabe, o candidato a governador que representa o grupo que governa a Bahia há 16 anos, foi secretário de Educação e deixou essa realidade aí. A gente com a pior nota do IDEB do Brasil. Então vai ter que se fazer um esforço de qualidade de ensino, de valorização dos professores e, é claro, no caso do ensino médio, com 2 grandes estratégias. O ensino em tempo integral e, do outro lado, levar para a educação os conceitos de empregabilidade, de empreendedorismo, respeitando a vocação de cada região, preparar o jovem para que depois, ele possa seguir a vida, faça a sua universidade ou vá para o mercado de trabalho já qualificado. Jéssica, nós temos uma bela oportunidade na Bahia e eu acho que vou responder finalmente a conclusão da sua pergunta, que é o seguinte: a Bahia ganhou recentemente uma ação na Justiça que deu ao Estado 9 bilhões de reais. Então, vão existir recursos para essa ampliação total do ensino em tempo integral. A gente vai ter que conectar os alunos, vamos ter que dar tablet para os alunos e acesso à internet, até para recuperar o tempo perdido da pandemia. Eles tiraram nota 0 durante a pandemia. Eu ouço famílias e ouço jovens me dizerem: poxa, Neto, eu fui aprovado, aprovação automática, encerrei o ensino médio e não aprendi e não estou preparado para a vida. A gente quer preparar esses jovens para que eles possam correr atrás dos seus sonhos. Candidato, o senhor e a sua vice-candidata se declararam pardos na Justiça Eleitoral. A gente sabe que tem uma mudança na lei que começou agora recentemente para incentivar a participação de negros na eleição, né? Já que para o IBGE pardos e pretos se constituem os negros. E o senhor já disse até aqui no Portal G1 que se declara pardo há muito tempo, desde 2016, que não era para se beneficiar dessa nova lei. Mas, candidato, tem uma questão muito importante por outro lado. Pela primeira vez na história do nosso país, segundo o TSE, os candidatos negros superaram os brancos. O senhor e a sua vice ajudaram com esses números. O senhor, apesar de se autodeclarar como pardo, não é lido socialmente como uma pessoa negra, uma pessoa parda. O senhor acha que vale uma reflexão, candidato, já que isso pode distorcer, por exemplo, políticas públicas, eleitorais, por exemplo, cotas para candidatos negros que não há? Há para mulheres, por exemplo, porque a Justiça Eleitoral percebeu que há uma diminuição de mulheres na política. Não há para negros, ainda mais agora quando o TSE divulga que os candidatos negros superaram os candidatos brancos. Ô Wanderson, vamos lá. Quem é que faz a minha leitura social como branco? Toda a sociedade, não, as oportunidades, não, o toda emprego, a sociedade. a Não, peraí. Não, eu estou lhe perguntando aqui. Você disse que há uma leitura social de que eu sou branco. Quem faz essa leitura social? Porque eu me considero pardo, você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro, não diria isso, jamais. É porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros. Então o erro é do IBGE, não é meu. Simplesmente isso. Agora, para você que está me acompanhando, deixa eu responder isso que é muito importante. Em 2016, eu fui candidato a prefeito de Salvador. Naquela época, não havia fundo eleitoral, não havia financiamento público de campanha e não haviam cotas. Eu me declarei pardo. Está lá na minha declaração, eu me declarei pardo. Então eu estou muito à vontade. Se tem alguém que está bem à vontade nessa história, Wanderson, sou eu. Porque assim eu me considero. Respeito quem se considera de outra forma, mas eu me considero assim. O povo baiano, ele é muito misturado, há uma miscigenação enorme na Bahia. Todos nós temos muita influência. Agora é engraçado, porque a gente vê isso muito, você falou de
avaliação social, me perdoe, eu acho que essa é uma crítica da oposição. Agora, Rui Costa, governador da Bahia, se declarou pardo. O candidato a vice-governador do PT se declarou pardo. E não tem diferença de cor para mim. Então, quer dizer, o político que se diz de esquerda pode se declarar pardo e o outro não, sabe qual é o nome disso? Preconceito, discriminação, coisas que não fazem parte da minha vida. Quem me conhece sabe, eu sou um cara que respeito todo mundo, eu sou um cara que convivo com a diversidade, governei Salvador de maneira plural, acolhendo a todos. Então, eu não aceito esse tipo de colocação, porque dentro de mim é como eu me enxergo e foi como eu me coloquei em 2016. Agora, e não foi para me beneficiar, peraí, só um minutinho, Jéssica, de fundo e nem de cota, porque não existia naquela época. O senhor tem todo o direito de se considerar negro, pardo, enfim, mas a gente sabe que a política pública ela está vinculada e esse tipo de discurso favorece justamente a não inclusão, né, de pessoas negras. A gente tem, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, as pessoas se candidatam, né, podem se autodeclarar, mas existe uma banca para fiscalizar, para garantir que pessoas negras, por exemplo, estejam ali naquele espaço. Eu considero que o senhor explicou o seu ponto de vista. Infelizmente, a gente terminou o tempo da entrevista, mas vamos abrir 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, Jéssica, eu queria agradecer a você, a todos que nos acompanharam nessa entrevista, dizer que eu me preparei a vida toda para esse momento. Eu desejo muito ser governador do estado da Bahia, porque eu sei que os baianos hoje querem mudança. Os baianos hoje querem viver um novo momento no seu futuro. Os baianos hoje querem sonhar com uma Bahia que brilhe, com uma Bahia que nos orgulhe, com uma Bahia que seja líder no Brasil, com uma Bahia que acabe com a violência, que não seja campeã do desemprego, com uma Bahia que não esteja em último lugar na educação, com uma Bahia que cuide dos seus filhos e não deixe os seus filhos morrerem na fila da regulação. Eu quero ser governador porque eu quero ajudar a realizar o sonho de milhares de baianos. Me preparei a vida toda. A única coisa que eu te peço, você que me assistiu aí, compare. Compare a história, a trajetória, o currículo e as realizações de cada um dos candidatos. E no dia 2 de outubro, vote com a consciência e com o coração, se possível, vote 44, Assemineto governador. Obrigada, candidato. Nós terminamos agora a nossa entrevista com o candidato Assemineto do União Brasil. A gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigado, candidato, pela participação aqui no Bahia Meio Dia. Amanhã o nosso convidado será João Roma, do PL. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a participação dos representantes dos partidos. Vamos agora para um intervalo. Você do interior do estado fica agora com as notícias da sua região. Bahia Meio Dia volta já. Conheça o Monopainel.